Gente, vou ser sincera aqui, a cada episódio eu me surpreendo com esses temas, sabiam? Porque quem imaginaria que um tributarista poderia fazer análise de mercado? Olha só. São 3 as habilidades que formam o tributarista do futuro: técnica tributária, inteligência de negócios com o uso de tecnologia e clientes. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar o seu foco, pois quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm e duram a longo prazo. O fato é, o futuro já chegou. Ser um tributarista medíocre ou diamante? A escolha é sua. Muito bem, pessoal. Como que estamos aí, gente? Hoje gravando aí num dia anormal, né? Normalmente o podcast é na sexta-feira, às 13 horas. Contudo, sexta-feira passada a gente não teve o podcast, porque ainda estávamos durante a jornada, né? Então, quis deixar vocês concentrados na nossa jornada tributação. E aí, pra gente não perder o conteúdo, não sair aí da entrega semanal do podcast, estamos gravando um episódio hoje e teremos outro episódio também na sexta-feira. Então vamos lá, Lelê, pronta aí? Pronta pra gente começar a falar Bora. de mapeamento de mercado? Vamos lá, então. Então sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio desse podcast Tributarista do Futuro, né? Aqui nós discutimos as estratégias na sua jornada do zero a uma autoridade como tributarista do futuro valorizado, né? Quem aqui que não quer ser valorizado? Todo mundo quer. Ganhando aí no mínimo R$10.000 por mês. Eu sou a Letícia Vitória. E eu sou a Letícia Amaral. E o tema do nosso episódio hoje tá muito show. Nós já estamos no episódio 31, né? Estamos chegando longe com esse podcast. E vocês sabem o que significa estarmos no episódio 31 já? Significa que se você caiu aqui de paraquedas, tanto nas plataformas de áudio, quanto aqui na live, no YouTube, no Instagram, e esse é o seu primeiro, ou um dos seus primeiros podcasts que você está ouvindo, quer dizer que você já perdeu aí 30 episódios com um conteúdo, gente, de alto valor agregado, que a gente brinca, né? Então, volte lá, porque tem muito conteúdo show para acompanhar vocês nessa jornada, né? Vale a pena tributarista valorizado. Dá-lhe maratona. Vale a pena. Podcast. Vale. Dirigindo ali, cozinhando, cortando a cebolinha. Opa, olha aqui, ó, tive um insight. Qualquer lugar, gente. Esse é o bom do podcast, né? Lavando carro, lavando calçada. Podcast é bom assim, dá-lhe botar um fone de ouvido. Multiuso, galera. Bora lá. E hoje, como a Lelê Amaral aí já comentou com vocês, o tema é mapeamento de mercado feito por um tributarista. Gente, vou ser sincera aqui, a cada episódio eu me surpreendo com esses temas, sabiam? Porque quem imaginaria que um tributarista poderia fazer análise de mercado? Olha só. Porque normalmente isso é feito ali pela galera do marketing, da inteligência de mercado. Sabe essa galera que é um pouquinho mais da minha área aqui, que eu trabalho no IBPT Edu? Que, então, Lê, a curiosidade está batendo forte aqui já. Agora eu quero muito explorar esse tema aqui contigo. Vamos começar falando sobre o que seria um mapeamento de mercado, então? Vamos lá, Lê. Vamos lá. Gente, olha só, para quem está aqui acompanhando um dos primeiros episódios, está vendo, está conhecendo a dupla de Letícias pela primeira vez. Né? As charás. As charás aqui pela primeira vez. Quando eu falo, e o que a gente criou dentro do BPT Educação, da figura do tributarista do futuro, o tributarista do futuro, ele é o tributarista de inteligência de negócios, ou seja, ele alia a inteligência tributária à inteligência do mercado. Então, se vocês sempre vão ouvir a gente falando, não apenas de assuntos relacionados assim, muito focados na área tributária, mas a gente sempre traz assuntos de mercado, de negócios, inteligência de negócio, inteligência de mercado. E o mapeamento de mercado se insere aí nesse nosso rol de assuntos que alinham aí a função primordial de um tributarista de inteligência de negócios, né? E antes de eu entrar e falar o que é mapeamento de mercado, eu já quero falar para você que está aqui nos ouvindo, nos vendo, que você tem que fazer o quê? Está no YouTube, se inscrever no canal. Se está no Instagram, me seguir e ativar as notificações. Se você está ouvindo no podcast, assinar o podcast, né? Não preciso nem repetir. E, claro, compartilhar o conteúdo desse episódio, de outros que você sabe que vai ajudar outras pessoas, vai ajudar outros profissionais, vai ajudar empresários. Compartilha. Vamos fazer com que esse conhecimento seja difundido para o maior número de pessoas, ok?
E outra coisa. Olha, gente, não é brincadeira, não. É todo. Sabe o que é todo dia ter um conteúdo diferente que vai agregar na sua carreira? É um negócio sério, minha galera. Então, bora entrar aí nas nossas redes sociais. Bora compartilhar. E outra coisa que eu gosto também sempre de deixar muito claro, né? De falar tributarista do futuro. Na verdade, isso é uma provocação. Por quê, gente? Porque a gente sabe que o futuro já chegou, esse futuro que a gente fala da tributação aliada à tecnologia, aliada à inteligência de negócios, é um futuro atual, na verdade já chegou, né? Então, o que eu falo? Se você quer ser tributarista medíocre, ou seja, tributarista mediano, tributarista normal, ordinário, tudo bem, mas eu quero que você seja um tributarista diamante, brilhante, né? Um tributarista que esteja toda alinhada a tudo isso que a gente vive, né? Era da Revolução 5.0, novas tecnologias, negócios, inteligência de negócios. Então, eu sempre coloco ali que ser tributarista medíocre ou diamante, a escolha é sua. E eu tô aqui para te mostrar que o melhor caminho é ser um tributarista diamante, brilhante de inteligência de negócios, tá? E para isso, vocês precisam entender que uma das funções primordiais do tributarista de inteligência de negócios é prestar um serviço chamado consultoria de mercado com base em dados tributários. Quando a gente fala de consultoria de mercado, a gente já está falando que a gente vai analisar o mercado do nosso cliente, o mercado no qual ele se insere. E como a gente está analisando o mercado, tá? A gente vai fazer o nosso ponto de partida, mapear aquele mercado, levar inteligência ali relacionada àquele mercado para o nosso cliente fazer o quê? Tomar decisão. Então, quando a gente fala de inteligência de negócios, que ali é inteligência tributária, inteligência de mercado, o que a gente faz? A gente parte de dados para transformar esses dados em inteligência para auxiliar a tomada de decisão dos nossos clientes. Clientes, claro, gente, estamos falando de mapeamento de mercado, estamos falando de inteligência de negócios. Quem que é o nosso cliente? São empresas, certo? São pessoas jurídicas, porque detêm, né? Estão fazendo aí a economia girar. E vamos lá, então, entrando só contextualizando todo esse ponto com vocês, que eu gosto sempre de contextualizar, vamos falar de mapeamento de mercado. Mapeamento de mercado nada mais é, gente, do que levantarmos indicativos que se referem a tudo o que se relaciona a um determinado mercado. O que é um mercado, Letícia? Vamos pensar assim, quando a gente fala de mercado, pensem no CNAE. O que é o CNAE? É o Código Nacional de Atividade Econômica. Cada CNAE representa um mercado, tá? Vamos pensar que cada CNAE, a gente tem aí milhares de CNAEs, cada CNAE representa um mercado distinto, tá? Quando a gente vai falar de mapeamento de mercado, a gente vai mapear um CNAE, ou mapear um ou mais CNAEs que tenham correlação entre si. E para que a gente faz esse mapeamento? Para a gente entender, primeiro, qual que é o tamanho daquele mercado, qual que é o universo que a gente está tratando, certo? Qual que é o tamanho daquele mercado? Quem que são os principais players daquele mercado? Quem que são as principais empresas que ocupam as maiores fatias daquele mercado, certo? Quando a gente fala que a gente vai mapear um tamanho de um mercado, a gente está falando de market size. Guardem esse conceito. Market size, tá? Tamanho do mercado, ok? Isso não é claro para as empresas que estão inseridas naquele mercado. Elas muitas vezes não sabem o tamanho do mercado delas, certo? Aqui, às vezes, até a gente não sabe qual que é o tamanho do mercado de tributaristas. Né? Qual que é o tamanho? Né? Quem que pode ser tributarista? Quem que pode ser tributarista? Então, assim, dificilmente a gente tem essa noção, né, do tamanho do mercado. Né? A gente fez até um levantamento que é um percentual uma parcela muito pequenininha da população. Se eu não me engano, é 0,02% da população que se traduz em tributaristas. Então, gente, quando a gente fala de mapeamento do mercado, o primeiro ponto de partida é sabermos o tamanho daquele mercado. Letícia, para que uma empresa quer saber o tamanho do mercado?
Gente, porque as empresas, elas estão aí no mercado para quê? Para ganhar mais fatias daquele mercado. Ela quer ocupar, ela quer crescer naquele mercado. Então, como que ela vai saber qual que é o potencial que ela tem de crescimento se ela não sabe o tamanho do mercado? Certo? Então, a partir do momento que ela entende o tamanho do mercado, ela vai poder comparar a sua realidade para saber qual fatia que ela ocupa daquele mercado e ela vai entender quais são os principais concorrentes dela naquele mercado, chamados players de mercado, que ocupam as maiores fatias daquele mercado. Tá? Então, quando a gente fala de players de mercado, a gente está fazendo o quê? Um estudo de benchmarking, tá? Tem vários conceitos aí de negócios que a gente tem que trazer quando a gente está trabalhando como tributarista de inteligência de negócio. O que é o benchmarking? Você vai analisar o comportamento dos seus principais concorrentes. Vai fazer um benchmark, vai ver o que está dando certo para eles, o que está dando errado para eles, para que você possa implementar no seu mercado. Para quê? Porque você quer aumentar o seu market size. O que é o market size? É o tamanho que a empresa ocupa naquele mercado, tá? Então, você quer aumentar o market size. Então, o mapeamento de mercado possibilita tudo isso. O que mais que possibilita o mapeamento de mercado? Mapeamento de mercado possibilita identificar quais são os seus principais fornecedores, tá? Quais são os seus principais clientes? Mapeamento de mercado também possibilita você identificar isso. Dentro de uma estratégia de inteligência de negócio, a gente chama isso de sell-in e sell-out. Então, a gente faz o mapeamento de sell-in, ou seja, com quem a empresa compra, tá? De quem ela está comprando, quais são os custos inerentes àquelas compras. Fazemos um comparativo sobre o universo daqueles, também do mercado daqueles fornecedores, para extrairmos o preço médio de sell-in. Para saber se esse preço médio de todas as compras, o preço médio do mercado, está equivalente ao teu preço praticado com os seus fornecedores. Por quê? Porque se você entende que o teu preço está acima do preço médio, você sabe que você tem margem de negociação com seus fornecedores, ou que você pode buscar outros fornecedores mais qualificados. Então, o mapeamento de sell-in então são as compras, tá? Você faz esse mapeamento de sell-in. Isso faz parte do mapeamento de mercado. Mapeamento de sell-out. O que é sell-out? Então, é tudo que sai, as suas vendas, as vendas da empresa. Então, quem está dentro da empresa fazendo análise de custos, por exemplo, esse importante profissional que as empresas agregam nos seus times, e as grandes empresas têm esse profissional. Quem que é o profissional que faz análise de custos? Normalmente alguém que vem da área contábil, alguém que vem da área financeira, da área da controladoria, que ocupa esse importante papel dentro das empresas de fazer análise de custos. Ele está sempre mensurando qual que é o custo de entrada, toda a cadeia de produção, todos os custos inerentes na cadeia de produção, quais são os custos diretos, indiretos, quais são os mais significativos, para poder fazer com que o empresário tome decisões relacionadas a corte de custos, melhor negociação com fornecedores, preços mais competitivos na sua venda, enfim. Só que o profissional que está fazendo análise de custos, ele está olhando a realidade da empresa, tá? Quando a gente vai fazer mapeamento de mercado, a gente não olha só o microcosmos da empresa, a gente olha o macrocosmo daquele mercado. Por isso que a gente pega e faz essa análise dentro do mapeamento de mercado de sell-in e sell-out, para a gente entender quais são os principais fornecedores dos insumos daquela empresa e as principais potenciais clientes, consumidores, tá? Então, aí a gente consegue o quê? Extrair inteligência para levar o cliente a uma melhor tomada de decisão, tá? Decisões mais assertivas fazem o quê? Reduzem custos da operação e aumentam o quê? Lucro, rentabilidade. Então, mapeamento de mercado é algo primordial para o que? Crescimento exponencial dos negócios, tá? E eu tenho falado muito aqui sobre Growth Hacking, né? Que são todos os testes e as ferramentas que levam a esse crescimento exponencial do mercado do cliente. Parte do mapeamento de mercado. Você precisa mapear o mercado para depois traçar as estratégias que vão levar ao crescimento exponencial, ok?
Então, tá entendido, Lelê? Conseguiu? Como que ficou aí? Você que é minha interlocutora. Olha, eu achei até engraçado ali que você falou, mas por que será que as empresas vão querer mapeamento de mercado? Porque elas não vão querer, né? É tantos benefícios agora que o pessoal conheceu de ter um mapeamento de mercado. Mas assim, eu entendi, só que eu ainda estou meio confusa. Tenho que ser sincera aqui. Já entendi o que é mapeamento de mercado. Acredito que os nossos ouvintes, o pessoal que está vendo a gente ao vivo aqui também já entendeu, ficaram muito admirados por esse trabalho, né? Mas aonde que o tributarista ele vai se encaixar nesse meio de tanto trabalho aí de mapeamento de mercado, empresas? Explica um pouquinho pra gente. Vamos lá, Lelê. Olha só, que eu costumo brincar aqui com o pessoal. Todo empresário, todo empresário tem um sócio que ele nem sabe, muitas vezes nem se dá conta de que tem esse sócio. Mas eu vou dizer que esse sócio fica muitas vezes com a maior fatia do seu faturamento. Então é um sócio aí muito importante. Quem que é esse sócio, Lelê? Você já me ouviu falando desse sócio? Não, já tô dizendo, tô quase sendo uma tributarista, na verdade, depois de tanto tempo. É esse tal de fisco aí? Exato. Bingo! Bingo, esse tal de fisco. Aê. Gente, todo empresário tem um sócio principal chamado fisco, tá? E eu falo fisco no sentido amplo, tá? Sentido lato da palavra. Fisco federal, fisco estadual, fisco municipal, tá? E geralmente não vão muito com a cara dele, né? Não é uma coisa muito amigável. Não, é aquele sócio, ele é aquele sócio controvertido dentro da empresa, sabe? Aquele sócio ali que não gera muita empatia, não. Mas ele é necessário, tá? Vamos pensar que sem esse sócio não vai a coisa. E aí, o que acontece? Esse sócio, ele tem uma peculiaridade, sabe? Porque ele come essa fatia, então a gente tem que partir do seguinte raciocínio. Que o custo tributário é um dos principais custos de toda e qualquer empresa, tá? E é um custo que muitas vezes a empresa acha que não tem o que fazer com ele, mas tem, tá? Tem não apenas no sentido de reduzir o próprio custo tributário, mas como a gente está falando de análise de mercado e mapeamento de mercado, o custo tributário, ele representa para a empresa uma série de coisinhas chamadas dados. Por quê, gente? Cada pagamento de tributo tem aí na sua essência, carrega na sua essência, uma obrigação acessória a esse pagamento. Quais são as principais obrigações acessórias das empresas? Nota fiscal, né? Hoje todas as declarações que estão migrando cada vez mais para o ambiente do SPED, né? Então, EFD, SPED contribuições, SPED fiscal, e-social, tudo isso são dados, tá? Todos os dados, e vamos pensar que são dados que representam o quê? Custos da empresa, certo? Então, dentro do mapeamento de mercado feito por um tributarista, alguém que conhece muito bem a incidência tributária, ele vai conseguir pegar esses dados, tá? Segmentar esses dados da empresa e comparar com os dados tributários daquele mercado. Então, ele mapeia o mercado. Muitas vezes, os dados tributários são fundamentais para o mapeamento do mercado, para o tamanho. Vamos dar um exemplo disso, tá? Vamos dar um exemplo aqui que eu gosto sempre de trazer esse exemplo, porque ele é muito fácil, principalmente quando a gente está falando com o tributarista, que o tributarista consegue captar isso daí, ou qualquer um que entenda de custos, né? A análise dos custos da empresa, porque também tem que analisar o custo tributário. Então, vamos pegar o seguinte exemplo, tá? Olha só. A empresa, a gente parte, né? Se a gente vamos partir assim, toda a riqueza produzida, tudo que a empresa produz está refletido no seu faturamento, tá? No seu faturamento ou sua receita bruta. Faturamento ou receita bruta é base de cálculo para principalmente dois tributos, chamado PIS e COFINS, tá? Duas contribuições sociais. PIS e COFINS.
A base de cálculo do PIS e COFINS é o faturamento ou receita bruta da empresa. Ok? Beleza? O que isso tem a ver com mapeamento de mercado, Letícia? Dados tributários, gente, dados de faturamento, né? Dados tributários, dados de arrecadação tributária são públicos, tá? Se eu sei qual que é o KNAI da minha empresa, claro que eu tenho que saber, né, gente, coisa óbvia, eu consigo saber qual é o volume de arrecadação de PIS e COFINS de todo aquele mercado representado por aquele KNAI. Como que eu faço isso, Letícia? Informação pública, precisa estar no portal da transparência. Se não tiver nos portais da transparência, a gente pode solicitar para que a Receita Federal, Estadual, Municipal forneçam dados de arrecadação tributária relacionada àquele KNAI. Tá bom, Letícia. Qual que é o principal dado aí que eu tô falando? PIS e COFINS. Então, eu vou pegar direto, não preciso nem pedir para o Estado e município, vou direto para a Receita Federal. Quero saber qual foi o volume de arrecadação de PIS e COFINS do KNAI XYZ. Tá? Receita Federal precisa fornecer. Tá bom, Letícia, entendi. O que eu vou fazer com essa informação? Você vai fazer regra de 3. Lembra quando a gente aprendeu lá na escola, matemática, regra de 3? A gente sabe, e a gente pode pegar, por exemplo, a alíquota da COFINS, tá? Vamos pensar se é PIS, COFINS cumulativo, não cumulativo, monofásico, enfim, dependendo do KNAI, eu vou saber qual que é a realidade tributária daquele KNAI, tá? Para saber se ele é cumulativo, não cumulativo, se é monofásico, enfim. E para cada um vai ter uma alíquota diferente. Vou fazer regra de 3, certo? Eu sei que a arrecadação foi X, quanto que é o 100%, né? Vamos pensar lá, pegar a alíquota do cumulativo, 3%. Então, eu sei que 3% representou X. Quanto que representou 6%? Regra de 3. Eu sei o tamanho, pelo menos de uma forma estatística muito aproximada, daquele mercado. Deu para entender? Então, o tributarista, com esse conhecimento tributário, ele consegue sim fazer um mapeamento do tamanho de mercado. Tá? Consegue fazer isso. O tributarista também consegue, por meio de mapeamento de mercado de sell-in e sell-out, qual que vai ser o principal, ele vai pegar a realidade da empresa, qual que é o principal insumo, dado tributário, que consegue mapear toda a cadeia de sell-in e toda a cadeia de sell-out. Gente, qual que é o principal dado tributário que consegue mapear essa cadeia? Nota fiscal. Então, se eu consigo mapear todas as notas fiscais de entrada, eu consigo saber quais são os preços que aquela empresa está praticando com seus fornecedores. Tá? Nota fiscal, dado tributário, certo? Eu consigo saber também, com as notas fiscais de saída, quais são os clientes, né? Mapear todos os clientes, preços praticados. Se eu quero comparar com os preços do mercado, eu também tenho como comparar com os preços do mercado, ok? Principalmente, a forma mais fácil de fazer isso é por meio das compras públicas. Por quê? Porque compras públicas também envolvem dados públicos que os entes públicos precisam fornecer. Então, se eu quero mapear, por exemplo, a cadeia de medicamentos, os principais players, eu consigo solicitar as principais compras do medicamento XYZ feitas pelos órgãos públicos. Vou saber quem que está vendendo para órgão público, qual que é o preço que está sendo praticado, qual que é o meu preço que está sendo praticado. Está dentro da média? Está abaixo? Está acima? Consigo fazer uma análise bem precisa, extraindo inteligência e auxiliando o cliente na tomada de decisão. Tá? Então, gente, isso é algo que torna o tributarista um diamante brilhante, alguém com extremo valor para o seu cliente.
Porque quando o cliente ouve falar de tributarista, ele vai pensar, vai me vender planejamento tributário, recuperação tributária, Os de sempre. vai me vender uma tese tributária, vai querer... Só que o tributarista de inteligência de negócio, ele vai mais além. Ele consegue levar realmente riqueza, aquela riqueza assim, que as empresas precisam para a tomada de decisão. Então, agora, Lelê, me fala, fez mais sentido? Agora sim começou a fazer mais sentido. Até por isso que no IBPT Educação a gente fala que esse é um dos 4 serviços de alto valor agregado, né? Agora sim eu entendi o porquê que tributarista se torna tão precioso, né? Quando oferece esse que não é mais do mesmo, né? Exatamente. Mas conta pra gente, Lê. Mas conta pra gente, como é que dentro, assim, da sua experiência profissional, você um dia pegou e chegou a essa constatação de que um tributarista, ele conseguiria também fazer esse mapeamento de mercado? Então vamos lá, vou ter que fazer uma retrospectiva aqui, tá? Desde 2005, Lelê, desde 2005, dentro do IBPT, a gente monitora dados de arrecadação, certo? Isso foi feito, assim, ficou público quando a gente implementou o primeiro portal do impostômetro. Lá em 2005 foi criado o impostômetro como um monitor em tempo real de volume de arrecadação de tributos federais, estaduais e municipais, tá? Hoje, por exemplo, para quem está em São Paulo, se vai lá na Rua Boa Vista, no centro, na frente da Associação Comercial de São Paulo, vai lá ver um painel bem grandão do impostômetro com o contador lá da arrecadação. Só que isso, ao longo do tempo, a gente extraindo esses dados e entendendo, porque isso foi fazendo extração de dados públicos, ok? A gente foi entendendo, e isso ficou mais efetivo ainda quando a gente começou a entender que dos dados públicos a gente conseguiria montar ferramentas que auxiliassem a vida no primeiro momento do cidadão, né? Então, isso foi toda uma construção que nasceu lá. Vamos pensar, o impostômetro foi criado em 2005, né? Mas antes a gente já estava monitorando os dados, vendo... Então, isso foi fazendo com que a gente conseguisse monitorar mercados, tá? E a gente fez calculadora do cidadão, o cidadão conseguia calcular os seus... uma média do que pagava de tributos, uma média do que pagava sobre o seu salário. E ao longo do tempo a gente foi criando diversas ferramentas no sentido de conscientizar a população acerca da importância, né, do peso dos tributos e o que isso representa. Mas, em 2011, a gente começou a entender que aquilo poderia ser utilizado como um atrativo para as empresas, tá? Isso veio quando a gente começou a olhar o mercado da tecnologia, tá? Em 2011, o IBPT, vamos pensar assim, a diretoria do IBPT, né, gente? O IBPT em si é uma instituição, mas os diretores, então, eu, o doutor Gilberto, o doutor Cristiano, essa cúpula do IBPT, o doutor Joeló, enfim, que a gente estava analisando isso, a gente começou a olhar para o mercado da tecnologia. E fizemos o aporte de 2 empresas de tecnologia. Uma empresa que tinha como objetivo fazer um banco de dados de balanços patrimoniais das empresas. Hoje a gente tem isso aberto, né? As empresas hoje deixam isso aberto lá no portal de balanços da Receita Federal, que está atrelado à nota fiscal eletrônica, mas na época não existia isso. Então, a gente tinha uma empresa que capturava todos os dados relacionados a balanços patrimoniais de empresas abertas, né? Que tem que publicar, tem que dar a publicidade desses documentos. E a gente começou a analisar esses dados, que também eram abertos, só que a gente começou a fazer um banco de dados e analisar. E uma outra empresa que, na verdade, ele era um ERP, tá? Era um software de gestão de negócios, em que a gente viu que poderia também utilizar para fazer diversas análises, tá? Então, foram duas aquisições, e isso se transformou, uma das empresas se transformou no IBPT Sistemas, tá? E a outra empresa se transformou no Empresômetro Inteligência de Negócios, tá? O IBPT Sistemas, hoje,
ele é uma joint venture com a Systax, para levar informações relacionadas à compliance fiscal para as empresas, tá? E o empresômetro é o segmento dentro do BPT que faz tudo isso que eu falei de mapeamento de mercado. Hoje é o nosso time do empresômetro que se ocupa disso, tá? É o time do empresômetro que faz. Inclusive, o empresômetro tem uma ferramenta digital em que você, dessas diversas estações, a gente já montou um software para auxiliar também as empresas que queiram aí no seu dia a dia fazer mapeamento de mercados, análises assim, já com base no nosso banco, tá? Então, hoje a gente já tem até uma ferramenta de assinatura do empresômetro digital. Mas o que eu quero dizer, tá? Eu quero dizer que isso só foi possível por conta da nossa inteligência tributária. Nós, tributaristas, enxergarmos que dados seriam algo muito precioso para as empresas. E não é à toa que hoje a galera do marketing, né? Por isso eu falando, normalmente fala mapeamento de mercado vem do marketing. Sim, gente, porque quem que hoje se ocupa? Não é o tributarista que normalmente está falando de mercado, mapeamento de mercado. É a galera de marketing, de inteligência de negócios dentro das empresas, a galera de pricing. São outros departamentos. Contudo, gente, eles não têm essas informações que quem é tributarista consegue identificar. Quem lida com a área tributária, por isso que a gente tem... Lá em 2017, a gente lançou um evento chamado Maratona de Tributação e Inteligência de Negócios, com o objetivo de fazer o quê? Congregar esses diversos departamentos para abrir os olhos de quem é do fiscal, de que ele pode fazer mapeamento de mercado, e abrir os olhos de quem é de marketing, negócios e tecnologia, de que o fiscal, o tributário, também é alguém estratégico para fazer com que aquele negócio cresça, tá? Então, isso vem muito, a gente vem falando muito dessa integração de times. Quando eu falo de governança tributária, eu falo muito de integração de times também, porque cada um tem sua expertise, cada um vai conseguir contribuir de uma forma. O tributarista, ele consegue contribuir muito com a sua expertise tributária e o seu olhar preciso para os dados tributários e como isso pode ser transformado em inteligência de negócios. Então, foi assim que a gente virou, né? Nós viramos os primeiros tributaristas de inteligência de negócios. E ainda existem são pouquíssimos profissionais com essa visão e com essa competência, tá? Claro que dentro do BPT Educação, a gente tá com esse propósito de abrir os olhos e chamar mais gente para esse time. Mas vamos pensar, hoje ainda no mercado, nós somos praticamente os únicos com essa visão, com esse olhar e principalmente com o banco de dados que a gente construiu lá desde de 2005, com o nascimento do impostômetro. Então, banco de dados como o BPT tem hoje, ninguém tem. Só o BPT tem. Metodologia de mapeamento de mercado com base em dados tributários, só. Metodologia única, só nós. Só do BPT. Muito show, né? Vocês terem mapeado que isso era uma necessidade e percebido que uma coisa que não era muito chegada ali no tributário, era, como você disse, de um espaço lá de gente do marketing, gente que era só de estudar essa parte do mercado. Você trouxe, o IBPT Educação trouxe não só para vocês dentro da empresa Amaral e Asbeck, mas trouxe também para os alunos dentro do FTF, ensinando eles, né? Porque foi como é que eu posso dizer? É um serviço de abrir os olhos do pessoal da empresa, né? Isso mesmo. Abrir o olho dos chefes de empresa, ver, olha, você pode melhorar nisso, você tem esse espaço dentro aqui do que você oferece. Muito show esse serviço. Até tinha perdido o negócio aqui, que apagou o computador, mas voltou, galera, o computador voltou. Mas então, que show, Lê. Está dentro desse time de brilhantes, diamantes é outra coisa, né? Outro nível, outro nível. Outro nível, nosso time de brilhantes é outro nível. Muito show. Mas então, agora o pessoal aqui, eu também quero saber exemplos práticos, né? Na verdade, eu já sei desse exemplo prático. Eu até queria comentar que eu achei muito show o Dr. Gilberto, né? A gente tem um grupo, o Grupo Amaral, né? Que une todas as empresas e a gente vai conversando lá, né? E o Dr. Gilberto, foi ontem que ele jogou? Acho que foi ontem. Uhum. Uma pesquisa de mapeamento de mercado que eu achei genial, genial, genial. Quer comentar um pouquinho pra gente, Lê? Sim, ele colocou lá o caso da pizza com Coca-Cola, gente. Foi muito legal. O que ele falou assim?
lá, reportando lá os nossos primórdios, né? Vamos pensar, o empresômetro nasceu em 2017, gente. O empresômetro foi criado em março de 2017, fez agora 4 anos. E claro que antes do empresômetro nascer, a gente já estava fazendo mapeamento de mercado dentro do IBPT, a gente já estava com o banco de dados, tudo como eu comentei com vocês, as aquisições das empresas que se transformaram foi feita lá em 2011. Então a gente estava já, né, com aquela incubando essa ideia do mapeamento de mercado a partir de dados tributários. E aí ele falou, ele estava relembrando, né, em 2000, vou colocar o seguinte aqui, vou fazer, abre aspas, vou ler o post que ele fez lá no LinkedIn dele. Quem quiser olhar, o LinkedIn Gilberto Luiz do Amaral. Tá lá no LinkedIn, hein, gente? Tá lá no LinkedIn, Gilberto Luiz do Amaral, podem olhar. Vocês vão ver que eu não estou mentindo. Tá assim, em 2016 me chegou a demanda. Como identificar os estabelecimentos que eram pizzaria, já que não existe um KNAI próprio para este ramo, tá? Porque o KNAI relacionado é de bares, restaurantes, lanchonetes, né? Não tem um KNAI de pizzaria, certo? E como saber quais são as bebidas mais consumidas junto com a pizza? E agora, galera, como? Então chegou esse desafio lá para a equipe BPT, Gilberto como coordenador de estudos, tendo que pensar nas estratégias. Ele colocou ali, elementar, meu caro Watson. Porque ali, né, logo em seguida, nasceu o empresômetro e o Gilberto é coordenador de estudos do empresômetro, um dos fundadores do empresômetro e coordena os estudos. E aí, o que a gente foi pensar, né, nessa situação? Vamos analisar os dados, né, os dados de mercado, partir sempre do nosso maiorissimo nota fiscal, e ali para saber quem é pizzaria, o que a gente vai analisar? Vamos analisar, vamos mapear, porque lá em 2016 a gente já tinha mapeado todos os CNPJs ativos do Brasil, que a gente continua mapeando até hoje, tanto que o empresômetro é para fazer mapeamento de todas as empresas ativas do Brasil. Então vamos mapear a denominação social ou nome fantasia que contém a palavra pizzaria ou pizza. E aí a gente vai conseguir saber quais são os CNPJs de pizzaria. Então podemos fazer vamos pensar, a primeira classificação. Então, dentro de qualquer análise e mapeamento de mercado, a gente classifica, né? Então, a primeira classificação que vamos fazer, KNAI. Então, beleza, já sabemos que KNAI de restaurante tem alguns, mas KNAI, bar, restaurante, lanchonete. Vamos classificar esses. Dentro desses, vamos triar aqueles vamos afunilar. Que tem no nome, tá? Na denominação social ou no nome fantasia, pizza, pizzaria. E aí a gente consegue trazer aí o universo das pizzarias. Ok. Primeira resposta, conseguimos encontrar. Até aí tudo bem, né? Segundo passo, saber qual que é o produto mais consumido. Lembra, gente? Consumo é saída, tá? É o que é o sell out. É cadeia que dali sai para frente. Então, são os consumidores das pizzarias. Como que a gente vai mapear, tá? Como que a gente vai mapear qual que é o principal produto consumido? Vamos mapear notas fiscais de saída das pizzarias. E a gente vai analisar quais são os produtos mais consumidos. E aí a gente conseguiu, por meio desse case aí, descobrir, né, pelas notas, no caso é cupom, né, pelo cupom fiscal. E aí, gente, muitas vezes, quando você não tem um parâmetro de dados públicos, quando a gente vai fazer mapeamento de mercado, principalmente análise sellout, é trabalho de formiguinha. Estava até comentando com a Lê. É ir nos estabelecimentos, pedir cupom fiscal, porque normalmente se joga, né? Se extrai da maquininha e vai para o lixo. Então, pedir, escanear, tirar foto e trazer. Jogar lá. Então, a gente faz, aí é claro que é uma análise, não é uma análise, é uma análise quantitativa, certo? Isso vai para uma análise quantitativa. Mas é possível. E aí a gente conseguiu constatar que o principal produto consumido junto com a pizza era o quê? Coca-Cola.
E é isso que o mistério foi desvendado. O enigma foi desvendado. Mas é trabalho de pesquisa, de formiguinha, para conseguir entregar essa análise aí, esse mapeamento de mercado para o cliente. Então, é muito interessante. Gente, vocês viram que interessante, né, isso? Porque vocês fizeram isso e vocês que estão nos ouvindo e vendo também podem fazer isso, podem ser preciosos para o cliente de vocês a ponto de fazer uma análise de mercado desse tipo. Imagina que tributarista normal, assim como a gente fala, né, mediano, medíocre, faria isso. É uma inteligência muito legal para trazer pro pessoal, né, das empresas. Sim, Léo. Sim, os tributaristas medíocres, como eu falo, não abriram os olhos ainda para essa possibilidade. Mas, sim, gente, por isso que esse é o futuro que já chegou. Só ainda é um grande oceano azul para ser explorado, tá? Mas é um futuro que E o quanto deve ter ajudado, né, o cliente de vocês a ter, como eu falei lá no começo, a abrir os olhos para o que realmente está acontecendo dentro do mercado deles, que não é, né, como você disse, uma coisa lógica, uma captação fácil, né? Como vocês podem entregar esse serviço de realmente um grandíssimo alto valor agregado. Com certeza. Exatamente, Lelê. Vamos lá, Lelê. Daqui a pouco, pessoal, daqui a pouco eu já abri para perguntas, tá? Já vi que tem algumas aqui. Então, vamos lá. Daqui a pouco a gente abre essa... Aliás, gente, nesse podcast, nos próximos, vocês podem fazer perguntas de acordo com as dúvidas, não esperar o momento das perguntas. O momento das perguntas que a gente fala é mais para responder, né? Mas teve uma dúvida, não guarda para o final, já joga aqui, a gente consegue ver no Instagram. A Lê tem acesso ali no YouTube, o que vocês estão perguntando já façam. Então, mas como exatamente que as pessoas aqui, o pessoal que está nos ouvindo, que está nos vendo, pode ter acesso ao Empresômetro, essa plataforma tão show aí, né? De inteligência de mercado. Então, gente, olha só, o Empresômetro, ele tem 2 segmentos, tá? Para quem quiser saber mais. Então, a gente tem o segmento da consultoria, em que a gente atende grandes empresas, vamos pensar, empresas de porte médio para grande, que a gente vai conseguir fazer todo esse trabalho, um trabalho bem personalizado, tá? Pensando no mapeamento de mercado, mapeamento de sell-in, mapeamento de sell-out, market size, market share, a gente consegue fazer até prospecção qualificada também para as grandes empresas. Normalmente o Empresômetro é contratado para isso. E nós também temos uma ferramenta digital do Empresômetro, que ela é feita por assinatura. Por exemplo, todos os alunos do IBPT Educação, eles têm acesso, se você for olhar hoje lá no site do Empresômetro, você tem um plano que começa, se eu não me engano, no plano prata, tá? Que é R$500 por mês. Pensando que isso é um plano que as empresas contratam, daí as empresas mais de pequeno para médio porte, né, que conseguem fazer suas próprias análises de mercado utilizando a ferramenta, elas contratam, pagam por mês ali. E os alunos também, os alunos que têm CNPJ, os alunos que já têm empresa constituída, eles conseguem fazer a assinatura do plano bronze, que é um plano de R$250 mês. Então, a metade do preço do plano prata, que não fica disponível na plataforma. Então, só fica disponível para parceria. Então, o Empresômetro tem parceria com o IBPT Educação. Então, os alunos do IBPT Educação podem ter acesso a esse plano bronze, tá? Precisa ter CNPJ, porque a ferramenta é uma ferramenta B2B, né? Análise de mercado, então é ferramenta de empresa para empresa, tá? E o que você consegue fazer lá? Você consegue, por exemplo, isso que eu falei do mapeamento de KNAIs, de CNPJs, você consegue fazer. Se quisesse descobrir ali pela plataforma digital quais eram as pizzarias do Brasil todo ou de uma região, de uma cidade, você consegue fazer pela plataforma do digital, tá? Isso é totalmente possível fazer, ok? Se você quiser ajudar o seu cliente numa prospecção, ajudar o seu cliente a entender o tamanho do mercado dele, é só você segmentar, puxar todos os KNAIs daquele que estão no segmento do seu cliente. Você consegue fazer pela plataforma, tá? A plataforma te permite, com isso, levar essa informação de mercado para o cliente. O cliente também pode querer saber quais são vamos pensar, ele já tem um perfil de cliente ideal. O teu cliente tem um perfil de cliente ideal dele, tá? Esse perfil de cliente ideal você também consegue jogar na plataforma e ver quais são todos os CNPJs que se aderem àquele perfil. Isso vai ajudar numa prospecção mais qualificada do seu cliente. Então, a plataforma do Empresômetro Digital,
ela permite fazer várias análises que nós, como tributaristas de inteligência de negócios, podemos utilizar como insumo, como nossa ferramenta de trabalho para prestar consultoria de mercado para pequenas e médias empresas, tá? Então, isso é possível fazer pela plataforma do Digital. O Digital vai abrir agora também a consulta por NCM. Então, se você quiser mapear consumo por produto, então a gente consegue mapear CNPJ por KNAI. Logo, a ferramenta vai permitir mapeamento de consumo por produto. Então, você vai colocar lá o NCM, cada produto tem um NCM, né, nomenclatura comum do Mercosul. Então, você vai jogar lá qual que é o NCM e a ferramenta vai te trazer dados relacionados àquele NCM, tá? Então, a ferramenta, para quem é tributarista de inteligência de negócios, é uma ferramenta de trabalho, tá? É uma ferramenta que ajuda o próprio tributarista na sua própria prospecção, né? Porque ela traz, você consegue mapear todos os CNPJs, nome dos sócios, tipo societário, se está no Simples, se não está no Simples, média de faturamento, média de folha de salário, média de número de funcionários, né? Massa salarial, então número de funcionários. Então a ferramenta em si traz diversos dados de mercado, tá? Que vai auxiliar o próprio tributarista na sua prospecção, como tributarista de inteligência de negócios a fazer análises, fazer consultoria de mercado com base nesses dados tributários que já estão imputados na ferramenta, porque a gente tem esse grande banco de dados, tá? Então é uma ferramenta bem legal para quem quer realmente sair do tributarista medíocre para o tributarista brilhante. Isso. Acho que o pessoal ficou bem interessado nesse novo serviço, né? E saibam que vocês podem sim prestar esse serviço aí também. Mas, Lê, agora vamos para os momentos pergunta, né? Tem alguma pergunta aí no YouTube? Deixa eu ver aqui no Instagram. O que o pessoal vem falou? No YouTube tem duas perguntas aqui, Lê. Opa, fala aí pra gente. Perguntas da Lilian, inclusive, da mesma pessoa. A Lilian está perguntando o seguinte: podemos dizer que oferecemos um planejamento de negócio que vai além do tributário, uma redução de custos e uma potencial escalada de gestão financeira? Podemos, assim, a parte da consultoria de mercado envolve tudo isso. Podemos dizer sim, tá, Lilian? E ela está pedindo para falar mais da trilha de aprendizado do IBPT Educação. E as parcerias. A gente já vai falar depois disso, né? Vamos. Já vou falar, porque o pessoal pergunta muito, né? Letícia, qual que é a minha jornada dentro da jornada educacional para eu ser uma tributarista efetiva, tributarista de inteligência de negócios? Ó, aqui no Instagram tem o Bruno Zobioli. Vai ficar salvo? Vai sim, Bruno. Depois que acabar aqui, toda vez que a gente faz podcast, hoje a gente fez um dia diferente, né? Mas geralmente é sexta-feira. Fica no IGTV. Agora você vai colocar no feed também, né, Lê? Agora que eu salvo, vai pro IGTV, não deixo no feed. Aí depois vai não deixa no feed? Lá no marketing, né? Depois vocês vão lá no marketing, vocês montam a capa, editam. E aí volta para o feed com a capa do episódio do podcast. E daí também fica disponível no YouTube da mesma forma. E nas plataformas de podcast. Nas plataformas. Ele vira um podcast mesmo, só com o som. Mas se você quiser ver a imagem e tal, a gente aqui, nosso sorrisinho, ele fica salvo sim. Vamos ver quem mais fez perguntas aqui no Instagram. Aqui, ó. Ah, não, mas é só comentários. A Juridicando. Ai, droga, perdi. Apertei num lugar aqui que voltou pro começo. Juridicando. Com o mapeamento de mercado, é possível fazer um backmarketing, né? O benchmarking. O benchmarking. É isso que eu falei. Tô meio cega aqui. Isso, eu comentei sobre isso, né, quando eu estava falando sobre mapeamento de mercado. Isso mesmo. Certinho. Acho que ela deve ter escrito antes de eu comentar, mas é isso mesmo. Ah, sim, E o Flávio Baldino, advogado, leva ao conhecimento de marketing share, ou seja, a fatia de mercado ocupada por determinada marca. Isso mesmo. Isso mesmo, gente. É realmente o que traz. A Ana C. Gomes. A gente acha que vai ouvir um podcast e tem uma verdadeira aula. Ai, que bom. Que bom. Você gosta do nosso conteúdo. Que bom que você gostou. Agregou aí. Que ótimo. Olha aqui a Juridicando de novo. Fiz até um Reels para divulgar o impostômetro como um mecanismo de cidadania fiscal. Olha só. Legal. Depois vou olhar lá teu Reels. Produzindo conteúdo. Eu vou comentar lá. Muito bom, gente. Isso daí. Inclusive, pessoal, vocês podem, eu sempre falo assim que quem é da área tributária
tem muitos estudos, tá? Tanto feitos pelo IBPT como pelo Empresômetro. IBPT, estudos relacionados à carga tributária. O Empresômetro, estudos relacionados a setores do mercado, que vocês podem utilizar na produção de conteúdo de vocês. Podem utilizar para fazer posts, para fazer artigos. E isso vai ajudar a própria autoridade de vocês. Então, sim, é o que a gente sempre fala aqui, né? Ela sempre fala. Dá até um orgulho quando ela falou, porque tem muitas pessoas que... Vocês vão ver, vão ouvir outros podcasts que tem uma trava nesse negócio de produzir conteúdo, né? Sim, então eu sempre recomendo que vocês façam. O blog do Empresômetro tem muito conteúdo bacana sobre inteligência de negócios, muito conteúdo bacana mesmo. Agora a gente começou o blog do IBP Tax, gente. Nossa, eu até compartilhei nos meus stories hoje. O blog do IBP Tax, ele é muito voltado para compliance fiscal, mas ele tem muito conteúdo bom também, tá? Muito conteúdo bom. Então, assim, todas as nossas redes sociais, gente, tem conteúdo muito bom para vocês utilizarem na produção de conteúdo de vocês. Para vocês também firmarem a autoridade de vocês. Então, ó, olhem o blog do IBPT, do Empresômetro, do IBP Tax, do IBPT Educação. Todos estão recheados de bons conteúdos, conteúdo de qualidade. Próprio da Amaral Yasbeck, próprio blog da Duck, do escritório. Tudo assim relacionado a esse nosso universo da tributação com inteligência de negócio. A gente sempre está produzindo, porque são várias casas, né? A gente fala assim, qual a casa que a gente está tratando agora? Gente, ó, até o Instituto Amiga dos Sonhos tem blogs assim, muito bom. O Instituto né? Amiga dos Sonhos é o nosso bom. braço de responsabilidade social, né? Então, nosso braço social, em que a gente faz com que mulheres estejam aí sempre à frente, ajudando a realizar sonhos de outras mulheres. Então, é o nosso braço social, porque responsabilidade social também é um dos nossos valores intrínsecos aqui do grupo. Sim, com certeza. Então, Lê, para finalizar, quais que são as suas recomendações finais para quem está ouvindo a gente aqui começar imediatamente a inserir o mapeamento de mercado nos seus serviços como um tributarista? Vamos lá, Lelê. Eu vou falar então como que funciona a nossa trilha de formação do tributário. Bora lá, então. Inteligência de negócios, tá? Então, gente, o primeiro passo, claro, vocês têm muito conteúdo gratuito, como eu acabei de comentar, né? Muito conteúdo gratuito que vocês podem já... Poxa, meu pai, nunca vi tanta... Todas as nossas casas produzem muito conteúdo, muito mesmo. Muito, e todo dia. E todo dia, né? Lelê que tá aí na equipe de marketing que eu diga, né, Lelê? Então, muito conteúdo. É toda uma equipe montando todo esse baita conteúdo aí que vocês recebem. São bombardeados. Vocês seguem todas as nossas casas aí, vocês vão ser muito bombardeados de muito bom conteúdo de qualidade. Mas para quem quer ser tributarista de inteligência de negócios, a gente criou dentro do IBPT Educação uma trilha de aprendizado. Essa trilha começa com o curso Formação de Tributarista do Futuro. O que é o curso Formação Tributarista do Futuro? É aquele gente, pinguei na área tributária ou quero assim, sabe, quero entender... Caí de paraquedas, cheguei. Eu quero ser isso aí que você está falando, Letícia. Então, teu primeiro passo é realmente se abastecer, criar o seu alicerce na área tributária, tá? Você precisa, então, lá dentro do Formação Tributarista do Futuro, são 17 módulos que vão do literal zero até você entender como prestar os 4 serviços de alto valor agregado do tributarista de inteligência de negócios, incluindo como que você vai montar sua autoridade na área tributária, produção de conteúdo, prospecção de negócios, fechamento de negócios, como que você vai criar o seu negócio como tributarista de inteligência de negócios. Enfim, gente, é um curso muito completo. Eu ouso dizer que é o curso mais completo na área tributária que você vai encontrar, tá? Muito mais completo do que pós-graduação, muito mais completo do que vocês... Porque ele realmente abarca tudo que você possa ter. Até a recuperação de tributária, tá? Deixa eu provar. Até a recuperação tributária. Vocês querem? Tem lá também. Tem recuperação tributária? Tem recuperação tributária. Tem recuperação tributária. Tá bom? Então, esse é o primeiro passo, ok? Letícia, já tô aqui com o meu título de tributarista do futuro. E agora, o que eu faço, tá? Segundo passo, gente, se você quer realmente entrar no campo de batalha, tá ali com o nosso acompanhamento em relação aos seus clientes, ao que você vai levar de oportunidade, orientação e tal, entra na comunidade tributarista do futuro, a comunidade de tributaristas do futuro, pessoas que já estão nessa trilha do BPT Educação, que já estão aí no campo de batalha.
fazendo prospecção de clientes. Então, entra na comunidade para você fazer networking, para você ser auxiliado. A comunidade, ela é uma comunidade, um grupo fechado, tá? Que funciona dentro do Facebook, em que você vai ter contato com outros profissionais que têm o mesmo propósito que você, tá? Além, claro, de professores e BPT Educação ali também podendo te auxiliar na jornada, tá? Letícia, eu quero ir mais para a prática. Já entendi o alicerce, já entendi ali como que funciona, mas eu quero cases, eu quero assim, poxa, ver qual que é o tamanho disso aí, o que eu posso levar de oportunidade para as empresas. Quero case, quero mão na massa. Segundo curso da trilha é o BI Tax Skills, curso de formação de tributólogo, tá? Em que você vai ver cases relacionados à inteligência de negócios, cases relacionados à governança tributária, planejamento tributário, recuperação de crédito, parte de marketing, prospecção, mas são cases, é muito prático. Na tá? prática ali. E é um curso imersivo, tá, gente? É um curso imersivo, são 10 módulos, tá? Que volta e meia eu abro turmas, são módulos ao vivo, que os professores estão dando aula ao vivo para você ali no Zoom. E fora da pandemia era presencial e no Zoom, né? Você tinha a opção de fazer presencial ou online. Mas ele é um curso ao vivo, tá? É uma imersão. São 3 dias ao vivo com a galera ali, com a equipe do BPT, te macetando para ver se você aprendeu bem lá no FTF. Para ver se você está craque e já consegue colocar em prática. E claro, orientando ali para você evoluir mais na tua jornada, tá? Letícia, olha só, tá bom, entendi, mas eu quero ficar power, eu quero montar o meu negócio. Eu quero entender bem como vocês fazem aí para eu, de repente, ser até parceira de vocês e levar as soluções do BPT para minha região, para os meus clientes. Aí, gente, vem o terceiro curso da formação, que é o Master em Tributação e Inteligência de Negócios, tá? Aí são 12 módulos, só que cada módulo é bem extenso, tá? Então, tipo, um módulo do BI Tax Skills tem carga horária de 2 horas. O módulo do Master tem carga horária de 8 horas. Então, assim, é um curso bem mais extenso. O total deles são 120 horas de formação. O total do BI Tax Skills são 20 horas de formação. Tá? Então, assim, realmente são 6 meses de curso em que você vai receber não apenas o treinamento dos 4 serviços, como a gente faz lá no BI Tax Skills, mas você vai receber treinamento em inteligência de negócio, em inteligência emocional, gestão de equipe, gestão financeira. Então, vai ser mais profundo, né? Bem aprofundado. Vai ter mais governança tributária, vai ter mais planejamento tributário, vai ficar uma coisa mais aprofundada ali, bem prático mesmo, mas assim, não adianta você ir para o BI Tax Skills sem ter o alicerce, muito menos para o Master sem ter o BI Tax Skills, por isso que é uma trilha, tá? É uma trilha de aprendizado. Não temos data ainda para abrir as próximas turmas, tá? Mas quem está dentro da nossa base, ali, quem já é aluno, já está dentro da nossa base, quem já colocou seu e-mail lá no nosso site do BPT Educação, que é o educação.bpt.com.br, com certeza vai receber sempre informações sobre quando a gente tiver próximas turmas, tá? E aí, gente, fora da pandemia, a Simone está perguntando qual que é presencial. Fora da pandemia, o BI Tax Skills e o Master são presenciais, você faz opção, né? O Master ali, a gente, fora da pandemia, tinha um módulo que era obrigatório, presencial, principalmente para quem quer virar um parceiro do BPT. Então, aí a gente, só que daí veio a pandemia, tivemos que deixar tudo online, tá? A Natália está perguntando se consegue colocar em prática e ganhar dinheiro já com o primeiro curso. Sem sombra de dúvidas, Natália. Sim, com certeza. Consegue. Já com o primeiro curso você consegue. Os outros, gente, olha só. Vamos pensar, o primeiro curso você vai aprender tudo do tributário, tá? Os outros você vai do zero a 4 serviços. Então, claro, dentro do tributário você já consegue ganhar dinheiro com muita coisa. Só se você chegar até que... Se quiser fazer consultoria de mercado utilizando só a plataforma do Empresômetro Digital, você consegue também. Então, é super possível. Os outros é para aprofundar cada vez mais. Vamos pensar, na nossa área a gente tem que estar sempre estudando, sempre se atualizando, sempre tendo contato com mais cases, mais coisas práticas. Então, os outros cursos, eles vêm para aprimorar, para você ficar mais... O que você já aprendeu no FTF, né? Mas o FTF, claro, o FTF já é assim, o que você já sai... Inclusive, gente, você entrando no FTF, que é o primeiro curso de formação tributarista do futuro, você ainda pode, a gente abre as portas para você
tornar parceiro tanto da PR Fiscal, que é a plataforma de recuperação fiscal, que é uma empresa parceira do BPT Educação na parte de recuperação tributária, como do Ajuda Tributária também, que é o segundo parceiro também na parte focada na revisão de tributos. Tá? Então, você pode se associar, se tornar parceiro, as duas, se você quiser, entendeu? Eu sou das duas, às vezes eu uso uma, às vezes eu uso outra, sempre a gente vai ver qual que é melhor ali. Claro que o Ajuda a nossa equipe, é coisa, né, mais dentro de casa, e a PR Fiscal não, é uma parceria, mas é uma empresa super séria também, e que presta um serviço de muita qualidade e com auxílio de tecnologia, tá? Na parte de recuperação tributária e revisão, tá bom? Mas então, Lê, você falou ali sobre o Master, né? Que agora a gente não tem mais, as turmas não estão abertas por enquanto, mas tem uma turma aí que está aberta de um curso aí. Você quer falar um pouquinho mais? Sim, gente, olha só. Hoje estamos no 3º dia de matrículas do Formação de Tributarista do Futuro, que é o nosso curso 1 da trilha, né? Então, se você quer ser... E é uma coisa que eu deixo bem claro, tá? Para você ser tributarista de inteligência de negócio, você não precisa ser formado em nenhum curso específico, tá? Só com o conhecimento do curso você consegue atuar. Sem ser graduado, você já começa a ganhar dinheiro na área, tá? Então, não precisa ter nenhum background inicial ali. Claro que é um plus, melhor ainda, mais fácil ainda para você construir sua autoridade como tributarista, mas não é obrigatório, tá? Deixo isso muito claro, não é obrigatório. Até tô vendo aqui a Natália tá falando que ela não tem OAB ainda. Não tem problema, Natália. Você já é bacharel, você pode ser tributarista, não tem problema não. A única coisa que você não vai poder fazer é atuar como advogada tributarista, mas como tributarista de inteligência de negócio você pode atuar, tá bom? Então tem coisa assim que você consegue fazer na área tributária sem ser advogado. E quando você for pegar a tua OAB, melhor ainda, você vai poder ampliar aí tua gama de serviços, tá? Então, assim, é uma oportunidade. Hoje, só hoje, para quem se matricular hoje, ainda a gente está oferecendo uma série de bônus, tá? Manual de Direito Tributário esquematizado, tributação municipal, kit do tributarista empreendedor, kit de contabilidade tributária, kit de prospecção do tributarista, assim, diversos bônus. Hoje ainda você pode se matricular no curso, pagar recorrência. O que é recorrência? Pagar um boleto por mês, tá? Você paga em 12 prestações, porque o curso fica acessível por 12 anos, por 12 meses para você, né? Por um ano. E você paga... 12 anos não. Você paga por mês, tá? Então você paga por mês, fica mais fácil, porque o curso ele tem um valor agregado muito grande, né, gente? Por isso o investimento dele é um pouco mais alto, R$ 2.997, mas você pode parcelar isso em 12 vezes no boleto ou no cartão de crédito, sem consumir o limite do cartão de crédito, o limite de 2.997. Você consome só o limite da parcela, tá? Que é 249, alguma coisa aí, tá bom? Só que só hoje, amanhã já não vai mais ter essa condição, tá? Então, quem quiser fazer matrícula, hoje tem essa oportunidade. As matrículas se encerram na sexta-feira, dia 16 de abril, tá? Só que essa condição que eu comentei só vale hoje. Então, só quem tá ouvindo, pegando ao vivo mesmo o podcast, que vai ter essa mamata. Quem tá vendo na gravação, real. pode ser que as matrículas sejam abertas, mas é só colocar teu nome. Sempre que abrir uma nova turma, você vai ser avisado. Não sei qual vai ser o valor das próximas turmas. Eu já tô falando que eu vou reajustar, porque esse é o valor que a gente já E cada vez agrega mais o valor, né? Exatamente. Cada vez a gente coloca mais aulas, a gente atualiza, então vai agregando. Mas se você faz a tua matrícula agora, no momento que você faz a tua matrícula, você já trava, né, o teu valor, mesmo que você queira depois renovar o curso, porque o curso ele é dinâmico, né? Tá sempre tendo novas aulas, sempre tendo novos conteúdos, tá bom? A Tati está perguntando se quem fez a matrícula na madrugada ganhou esses bônus. Sim, todo mundo. Quem fez matrícula na madrugada, além de conseguir um desconto... Né? Vocês ganharam um baita bônus. Conseguiu outro bônus especial, tá? Que a gente vai mandar, que é o livro dos anais da governança tributária também. Então, assim, quem fez a madrugada lá na segunda-feira conseguiu um descontão, mais todos esses bônus que eu falei para vocês, mais o anais da governança tributária, mais um livro em PDF. Olê, eu queria falar um negócio, mas eu não sei se eu tô travando. Você tá travando para mim, mas eu tô... Posso falar tranquilo, então? Que eu queria falar com você.
você mesmo, olha aqui, dentro do meu olho, eu vou olhar aqui pro Instagram, pro YouTube, você que ainda não adquiriu, não entrou pra quinta turma. Olha, vou falar bem a verdade pra vocês, aqui é um papo sincero de Letícia aqui, Letícias, né? Por quê? Por que você ainda não entrou na quinta turma? Se você tá aqui, numa live, às 2h13 da tarde, se você acompanha nosso conteúdo sempre, é porque você quer ser um tributarista. Isso, né, é inegável. Inegável, a gente pode dizer que é. Então, por que você ainda não adquiriu não entrou para a quinta turma, não adquiriu o curso? Agora você pensou numa desculpa, né? Eu tenho certeza que você pensou numa desculpa. Agora pega essa desculpa que você pensou e bem sincero, vamos abrir o coração aqui, bem sincero, eu e você. Principalmente você para você mesmo. Essa desculpa é válida? Essa desculpa realmente vale o seu futuro? Vale a sua carreira como tributarista? Porque você sabe, eu sei, você sabe, você é advogado, você é contador, você é até tributarista, mas que não é tributarista de inteligência de negócio? Você está oferecendo serviço aí que um monte de gente está oferecendo a mesma coisa. E às vezes você ralando, ali você tem que diminuir o seu honorário para você ter clientes, porque está todo mundo oferecendo a mesma coisa. Então, realmente, essa desculpa que você colocou como empecilho, tá valendo? Você aprendeu os 4 serviços de alto valor agregado e realmente ser alguém valorizado, né? Porque qualquer profissão que a gente tem, a gente quer ser valorizado pelo nosso trabalho, pelo nosso serviço. Então, vamos pensar aqui, ó, porque sexta-feira, aí se você deixar para pensar isso no sábado, no domingo, não dá mais, gente. É hoje, amanhã e sexta, para você ter essa conversa sincera com você mesmo. Exatamente. E hoje ainda se quiser pegar essa oportunidade aí de fazer pagamento, né? Real. Isso aí. Então é isso, ó, o que a Elia falou é sério, gente. Pare para pensar por quê, né? Quais são as justificativas que você está dando para você mesmo, né? E com certeza elas não vão ter um fundamento embasado. Se você tiver dúvida, é só me mandar um direct, entrar em contato com a equipe. Olha, vou dar até um exemplo. Oi? É que tá travando para mim. Vou até dar um exemplo real da Lê. Um curso, um negócio que ela queria muito, e eu sei que ela queria desde o ano passado. E ela ficou dando essas desculpas para ela mesma. A Lele Amaral aqui, não, mas será que eu vou? Será que eu vou? Aí esse ano ela adquiriu, né? Essa meio que uma mentoria, a gente pode dizer, só que estava mais caro, entendeu? Então, às vezes, vocês vão deixar para decidir isso mais para frente e vai ficar mais caro, ou vai ter mais empecilhos, né? E daí a gente sempre perde dinheiro, né? Então, complicado. Real. Mas então tá, gente. Obrigado para todos vocês, os guerreiros que acompanharam a gente aqui até o final, os 12, acho que é 12 pessoas que estão aqui agora. Muito obrigado para você também. Temos 20 no YouTube. 20 no YouTube? Olha só! Muito obrigado para vocês que estão aqui. Deixa eu só te interromper, porque tem mais 2 perguntas, tem mais 3 perguntas que eu vou responder aqui. A Paula está perguntando se então tá. as empresas também costumam se interessar por esse tipo de serviço. Paula, olha só, as empresas nem sabem que existe essa possibilidade. Tá no teu papel levar essa oportunidade. E depois vocês ouçam o podcast da jornada do cliente, porque tem coisas que o cliente não sabe, que é a nossa função levar a oportunidade para ele. Então ouçam, tem 3 episódios sequenciais falando da jornada do cliente, gente. Isso é importante, porque a gente tem que abrir os olhos do cliente, tirar a venda. Porque os serviços, eles podem ser prestados para todo tipo de empresa. Só que tem empresa que você quer, sabe da oportunidade. E é a nossa obrigação levar essa oportunidade para eles. Tá bom? O Matheus está perguntando se tem previsão para abertura da turma do BI. Não tenho ainda, Matheus. Não tenho ainda previsão. Vou sentar com a equipe, a gente vai realinhar todas as estratégias. A gente tinha feito um cronograma, tivemos que mudar o cronograma. E aí, assim, ao longo do ano a gente vai ajustando. Então, assim que soubermos da próxima data, pode ter certeza que a gente vai te avisar, tá bom? E a Nid está perguntando se comprando o curso com cartão de crédito, ele é disponibilizado de imediato. Sim, Nid, sim, de imediato. Se você comprou e não recebeu acesso, entre em contato com a equipe, porque teu acesso ou foi para o spam, ou caiu numa caixa, ou teu e-mail cadastrado estava errado, alguma coisa aconteceu. Mas se você não recebeu o teu acesso ainda, algo não está certo, tá? Entre em contato com a equipe ali no WhatsApp do IBPT Educação. Só entrar no site. Se você não sabe qual é o WhatsApp, entra educação.ibpt.com.br, vai ter um simbolinho do WhatsApp, entra lá e pergunta, porque o teu acesso se perdeu em algum momento,
tá? Se você ainda não Às comprou, vezes acontece. se você ainda não pagou, não está na dúvida, então saiba que assim que você comprar no cartão de crédito, você vai ter o acesso na hora, tá bom? Lelê, fechamos então, acho que foram todas. Fechamos, então. Obrigado para todo mundo. Pessoal, obrigada. Hoje a gente perdurou aqui, foi longo esse podcast. Mas que bom que vocês ficaram com a gente. Não se esqueçam de assinar o podcast nas plataformas, tá? Nas plataformas de podcast. Não se esqueçam de olhar o tema dos outros episódios, porque tem muita coisa boa para vocês. Muita. Tá? 30. E sexta-feira, às 13 horas, tem um segundo podcast, tá? Verdade. Hoje é semana premiada, 2 em uma Dois semana. em um. Então, sexta-feira vai ter o próximo podcast, tá? A gente vai divulgar. Olê, rapidinho, antes de terminar, tem aqui a Tati Olive Silva, que você procura Tributarista do Futuro, podcast Tributarista do Futuro, nas plataformas, que aí você consegue achar lá. Isso, pode procurar no Deezer, no Spotify, no podcast do iPhone, lá do iOS, da Apple, e também no podcast do Google, tá? Todos você vai encontrar. Beleza? Coloca no Google Podcast Tributarista do Futuro que você já vai achar, vai ser a coisa mais fácil. Tá bom? Se você tem um iPhone e um Android, coloca lá, procura Podcast Tributarista do Futuro no aplicativo de podcast e daí você vai achar também. Belezura, gente? Então tá, galera. Beijão, boa tarde pra vocês. Tchau, gente. Boa Até tarde. sexta. Até sexta. Tchau, tchau.